Sou Brian, atuo no desenvolvimento de software, focado em engenharia de back-end, arquitetura de dados. Minha principal stack tecnológica é o Python, utilizado para o back-end, enquanto tem o PostgreSQL, que é utilizado para o banco de dados. Todo o projeto foi orquestrado via ClickUp. Aqui temos a lista de todos os colaboradores do grupo. Todo o código e a documentação estão centralizados no GitHub. Caso seja necessário rodar o projeto localmente, da forma como foi desenvolvido inicialmente, nós mantivermos esse histórico intacto. Basta clonar o repositório e dar o checkout no commit 0AB2819. Nós dividimos o projeto em duas pastas principais, o front-end rodando o Nest.js e o back-end em Django. Essa separação clara entre clientes e servidor não só ajudou a manter o código limpo, mas também foi fundamental para conseguirmos fazer o deploy de cada parte de forma mais independente. Falando um pouco de código em si, eu desenvolvi a estrutura multi-site-tenant. Isso garante que vários lojistas possam ter o mesmo banco de dados, mas de forma totalmente isolada e segura. Também construí a autenticação, a lógica do carrinho de compras e o fluxo de pagamentos, persistindo tudo no PostgreSQL. Aqui vamos efetuar o cadastro do cliente, Brian. E-mail, senha. A conta do cliente foi criada com sucesso. O próximo passo vai ser a criação de conta do lojista. Lucas arroba. Conta do lojista foi cadastrada com sucesso. Vou entrar aqui na conta do lojista. Log aprovado. Ocorreu a autenticação. O nome da loja vai ser criado com sucesso. Alimentos e bebidas. Café. R$4. Descrição. Foi adicionado. Podendo também adicionar um arquivo, caso o convém. Vamos encerrar a sessão. Entrar no cliente final. Via CPF. Autenticando. Efetuado. Vamos ver se é possível comprar mesmo sem saldo na carteira digital. Saldo suficiente. Vamos depositar um exemplo de R$999. Atualizado.
Vamos ver se vamos conseguir comprar um café. Compramos 3 unidades. Podemos sair, efetuar novamente o login. Perfeito. Transações. Temos o total de R$ 12 de faturamento. Podemos encerrar. Entrar no lojista. Podemos também alterar suas credenciais. Ok. Novo e-mail. Preferi colocar um e-mail novo. Mas vamos manter o atual. Senha atual. Vamos trocar a senha. 369. Salvar alterações. Está processando. Atualização concluída com êxito. Podemos aqui voltar, encerrar a sessão. E vamos verificar se a senha antiga está funcionando. Não está. Colocar 369. Vai ser aprovado o login. Podemos também excluir a conta permanentemente. Com o sistema todo funcional e testado, na hora de subir para a nuvem, nós esbarramos em um problema crítico de infraestrutura. O front-end estava amarrado ao ambiente local, com as requisições apontando para o localhost. Em produção, isso causava um erro de cores instantâneo e bloqueava toda a comunicação com a API. Para resolver esse gargalo, refatorei a camada de requisições, criei uma instância centralizada com o Axios. Isso substituiu o hardcode por injeção de variáveis de ambiente. Dessa forma, quando o Netlify faz o build da aplicação, ele embute a URL oficial da API em produção. O código agora é 100% independente da máquina onde roda. Vamos na aba Network de redes. Vou dar um refresh, F5, status 200. Então, inspecionando a aba Network, a prova real. A requisição bate diretamente com o servidor da Render com sucesso, sem nenhum bloqueio de cores. O repositório com histórico completo está no meu GitHub. Atualmente estou buscando uma oportunidade para aplicar esse ciclo completo de engenharia do banco de dados ao deploy no mercado corporativo. O meu professor foi o Paulo Andrade, que é doutor em computação. Ele leciona a matéria de laboratório de desenvolvimento de software. Meu LinkedIn eu vou deixar em anexo. E esse aqui é o nosso projeto.